A internacionalização do direito. O caso Pinochet abriu uma questão nova e importante sobre a questão da validade do direito acima das nações para julgar crimes contra a humanidade. E outros temas na linha da internacionalização do direito serão discutidos aqui com especialistas importantes como o professor José Eduardo Faria, é titular de Sociologia Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e também membro do Comitê Assessor do CNPq para a área de Direito. Com o Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, advogado ligado à causa dos direitos humanos, foi também deputado federal e vice-prefeito da cidade de São Paulo. O jornalista Mauro Melo, formado em Direito e jornalista, diretor do jornal Tribuna do Direito. E com o professor Celso Campilongo, professor de Teoria Geral do Estado da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É com eles e com você, porque Brasil Pensa faz questão que você participe dos programas através da internet. A sua opinião aqui é valorizada, é importante para que nós possamos orientar os nossos futuros programas. Convidamos para que você envie a sua opinião, a sua crítica, a sua contribuição. Muito bem, senhores, nós temos uma situação que se discute hoje cada vez mais intensamente a respeito do direito se internacionalizar, do direito se globalizar a ponto de submeter o direito nacional, o direito dos países, quando se tratar de questões relevantes para a humanidade, para os direitos fundamentais da pessoa humana. O caso Pinochet, um chefe de Estado, senador, passando pela Inglaterra para se tratar de saúde, é convocado pela justiça espanhola para responder por crimes que teria cometido enquanto ditador no Chile contra cidadãos espanhóis. Então, essa discussão coloca em tela de juízo uma questão nova no direito, uma questão importante. Até que ponto o direito deva proteger, o direito humano deva prevalecer sobre o direito nacional. Não sei se coloquei corretamente a questão, mas queria ouvir dos nossos especialistas aqui as considerações a respeito dessa questão mais geral. O professor Faria ou o doutor Greenhalgh, quem quer começar, por favor? Eu diria o seguinte, quer dizer, a sua observação com relação ao caso Pinochet pode ser vista em duas perspectivas. Uma perspectiva ética, ele está sendo julgado por crimes que atentam à dignidade do homem livre. E há também uma outra questão, e essa questão é tão importante quanto a primeira, que diz respeito ao problema da jurisdição, ao problema dos estados, ao problema dos limites de competência. Nessa segunda questão, o que nós estamos vendo é que se de fato houver não apenas a condenação, mas a partir daí a criação de uma mentalidade efetivamente protetora dos direitos humanos, numa repressão aos ditadores, sejam eles latino-americanos, africanos, nós a partir daí estaríamos entrando num patamar de civilização novo que supera o princípio da soberania formal dos Estados, que nós temos desde o Tratado de Westfália, desde a Constituição dos Estados-nação, com o princípio da soberania, com o princípio da territorialidade, com o princípio da legalidade. A construção, nesse plano novo, de uma engenharia jurídica de natureza internacional, esse é o grande desafio que nós temos por trás do caso Pinochet. Claro que há uma questão ética, há uma discussão que nós podemos travar no plano ético, mas há uma discussão técnica. Essa discussão técnica, ela é nova, ela requer um trabalho de reflexão e há toda uma engenharia a ser construída. Ou seja, é preciso que exista algum tipo de tratado, algum tipo de acordo, algum tipo de cobertura fixando as regras e condições. Há uma questão aqui de Rodrigo Brandão, advogado, ele diz o seguinte, o advogado Saulo Ramos sustentou em um jornal que a possibilidade de aplicação universal de sanções no âmbito de direitos humanos levaria ao caos, né? Porque derrogaria a soberania dos países. E a pergunta se nesse caso o Pinochet teria ocorrido violação ou não da soberania chilena.
Eu creio que isso contrasta o ponto colocado aqui pelo doutor Faria. Eu acho o seguinte, Luciano, eu estou de acordo com o professor Faria. Acho que o avanço na questão dos direitos humanos ao nível internacional é tamanho hoje que já se considera a existência real de um direito internacional dos direitos humanos. E esse direito internacional dos direitos humanos, feitos através de tratados, de convenções, em que os países se aliam a essas convenções e a esses tratados, prometendo obediência, adequando o seu direito interno, é evidente que este avanço no ordenamento jurídico internacional na proteção aos direitos humanos traz como consequência, de um lado, a flexibilização da soberania nacional, isso é evidente, mas também traz como consequência a priorização do ser humano como sujeito do direito internacional. Então, eu acho que o caso Pinochet ele é exemplar por causa disso, tá certo? Às vezes, nós vimos o que aconteceu em toda a América Latina na violação sistemática, endêmica, epidêmica dos direitos humanos. E depois se estabelece um pacto interno em que as pessoas são anistiadas, as culpas são revistas e os crimes permanecem impunes, não é? Nós mesmos, no Brasil, somos detentores de uma luta pela anistia em 1979, que, além de anistiar aqueles que eram perseguidos políticos, anistiou, sem que ninguém tivesse lutado pela sua anistia, os torturadores. Então, esta situação acaba gerando uma impunidade. E isso não é soberania nacional, tá certo? Isso não traz como consequência a soberania nacional. Portanto, eu acho que o caso Pinochet abre um precedente, talvez seja o primeiro na sua magnitude a nível internacional, para a constituição e a legalização e a legitimidade de que as nações necessitam, neste final de século, de se subordinarem, inclusive, a tribunais internacionais de direitos humanos. E há um dado aí curioso, quer dizer, a visita que o Pinochet fez à Inglaterra quando foi preso, foi uma visita não recomendada pela assessoria da chancelaria chilena, Ministério das Relações Exteriores do Chile, porque, primeiro, o processo libelo acusatório do governo espanhol, da magistratura espanhola, do juiz Baltasar Garzón, já era conhecido há muito tempo e já se discutia isso há algum tempo. Quer dizer, o Pinochet sai do Chile sabendo que ele corria risco, sabendo que essa discussão já se travava e sai um pouco na base vamos dizer, da ousadia de não respeitar os direitos humanos, ou melhor, não respeitar não os direitos humanos, mas os direitos vigentes, e ignorar essa discussão de uma maneira absolutamente ingênua, tanto que é ingênuo que acabou sendo preso. Esse problema é um problema que não é de hoje, ele já começa a vir. O Luiz Eduardo mencionou a questão dos direitos humanos numa perspectiva internacional, onde já se discutia, embora não há um documento ainda formalizado, na Conferência de Viena sobre os Direitos Humanos em 1992. Muito bem. Agora, professor Campilongo, o senhor é professor de Teoria Geral do Estado, né? É preciso que haja, como foi dito aqui, algum tipo de cobertura para conciliar a soberania e a vigência de direitos humanos no plano internacional, sem que haja também uma desorganização da vigência do direito nacional. Me parece que é relevante respeitar a soberania dos Estados nacionais, pelo menos até onde eles existam e sejam eles os entes que regulam as suas respectivas sociedades, né? Como é que o senhor vê esse outro lado da questão? Quer dizer, do ponto de vista teórico, a questão da internacionalização do direito ou da supremacia do direito internacional em relação ao direito nacional, até que não é uma hipótese tão nova. O que ocorre é que com todas essas transformações na economia, principalmente, enfim, propalada globalização econômica, mas não só, o tipo de questão para a qual o direito precisa oferecer respostas. Por exemplo, claramente no campo dos direitos humanos, mas da mesma maneira no campo do direito ambiental, da ecologia, da mesma maneira, por exemplo, na criminalidade organizada, no plano internacional, do padrão de investimento, padrão de funcionamento da economia contemporânea, tudo isso exige necessariamente um direito de caráter supranacional. Consequentemente, esta discussão, que já existe no plano teórico há algum tempo,
ela ressurge num novo patamar. Aí sim há uma quantidade de questões inéditas muito grandes e questões que envolvem, na minha maneira de ver, digamos, um problema central desta discussão é justamente a questão da democracia, porque, diferentemente do direito dos Estados nacionais, que foi se desenvolvendo paralelamente a uma teoria da democracia nos Estados nacionais, toda a questão da democracia representativa e do direito como sendo o produto de órgãos representativos, né? Tudo isso no plano internacional ainda não existe. Nós não podemos falar de uma democracia internacional. Os próprios critérios decisórios no plano internacional não são os mesmos da democracia representativa. Ao invés de se decidir, por exemplo, por regra de maioria, ou observando o critério um homem, um voto, eu tenho muitas vezes nesses fóruns internacionais decisões que são baseadas ou no critério da unanimidade, ou então no critério até mesmo do desempenho econômico, o tamanho do PIB de cada economia envolvida nas decisões. Ou a quantidade de cotas ou de ações ou de contribuição dada ao orçamento daquela entidade, né? Por exemplo, os Estados Unidos têm um voto muito maior, e os países desenvolvidos têm um voto muito mais pesado no FMI, mesmo na ONU. Quer dizer, você tem votos qualificados dependendo porque sustentam entidades. Então, há desigualdades nesse processo. Quer dizer, a grande conquista da democracia, a regra um homem, um voto, nesse contexto fica muito esvaziada, né? Jornalista Mauro Mello, qual é a sua percepção sobre esse processo? O senhor que teve uma experiência interessante na Itália, acompanhando o processo de julgamento da corrupção italiana, né, o famoso processo Mani Pulite, mãos limpas, né, que afastou da vida política italiana a grande quantidade de políticos corruptos. Como é que o senhor vê essa questão, não apenas dos direitos humanos, mas de como o direito pode ajudar a democratizar melhor as sociedades, o direito, determinadas regras se internacionalizadas, auxiliar o aprofundamento da democracia em países até que não têm uma tradição democrática tão forte? Na verdade, a questão dos processos conduzidos na Itália, a chamada Operação Mãos Limpas, eu acompanhei aqui no Brasil mesmo, fazendo cobertura da visita dos procuradores que integravam esse grupo, né? Então houve oportunidade de conversar, de entrevistá-los e conhecer de perto esse trabalho deles. Eu gostaria de retomar a questão dos direitos humanos, colocando em termos bem práticos. Me parece que a questão formal do direito, as dificuldades de caráter político para aceitar uma restrição à soberania das nações, eu penso que, em nome de um valor muito maior, que são os direitos humanos, deveria haver transigência dos governantes e se tornar possível um verdadeiro pacto, né, em que se deixasse de lado realmente as filigranas do direito e uma série de dificuldades, né, para que fosse... Existe algum tratado, por exemplo, fala-se que o Tribunal de Nuremberg, depois da Segunda Guerra Mundial, que julgou os crimes de guerra nazistas, não é? Foi um tribunal estabelecido internacionalmente. Seria ele um precedente para julgamento desse tipo de crime? Criaria, quer dizer, há algum tipo de tratado ou de acordo válido ou que contenha cláusulas desse tipo, professor Faria? Sim, quer dizer, o julgamento de Nuremberg foi basicamente um julgamento político. Ele foi determinado pelos vencedores, pelos aliados. E, de certo modo, ele não é necessariamente o melhor exemplo que nós poderíamos ter. O melhor exemplo que se pode ter é um conjunto de entendimentos que vem sendo travado há algum tempo para cá e que já culminou na possibilidade de uma espécie de um tribunal internacional com sede em Roma, que vem sendo implementado. E aí sim teria uma posição técnica, uma possibilidade de atuação com, vamos dizer, uma preocupação mais técnica, menos política, não condicionada pela tensão da guerra, mas bastante eficiente no sentido de reprimir tortura, no sentido de assegurar o combate ao crime organizado,
no sentido de viabilizar, digamos assim, uma possibilidade de uma jurisdição internacional, mundial, defendendo alguns valores básicos, direitos humanos, ecologia e coisas do gênero. Na questão do Tribunal de Nuremberg, eu penso que é diferente, Luciano, essa situação. Naquela época nós tínhamos uma Segunda Guerra Mundial, saíamos dessa Segunda Guerra, barbárie nazista, e aí se justificava o Tribunal de Nuremberg. Essa questão hoje, da questão dos direitos humanos, do direito internacional dos direitos humanos, que a gente sempre traz à baila o caso Pinochet, é diferente. Aqui não havia guerra, aqui havia uma guerra interna, né? E esta guerra interna, com base na doutrina de segurança nacional, produziu calamidades na América Latina inteira. Mas aqui não havia um conflito bélico. Aqui eram nacionais contra nacionais, né? Eram brasileiros, no caso do Brasil, reprimidos por brasileiros, eram chilenos reprimidos por chilenos. Tá certo? O acordo interno não pode, à mercê, como disse o professor Saulo Ramos, que eu discordo dessa opinião dele, esse acordo interno não pode deixar para trás o crime de genocídio, a violação aos direitos humanos, a tortura, os desaparecimentos forçados por motivação política, que são a herança que todos nós guardamos, tá certo? Na América Latina, dos anos das ditaduras militares com base na doutrina de segurança nacional. Aqui não, aqui é a ideia de fazer com que haja uma generalização, tá certo, de alguns temas a nível internacional, em que haja uma proteção internacional. Eu sou favorável à criação de um tribunal internacional para o julgamento de crimes contra os direitos humanos. Acho que o Brasil devia ser signatário da eventual convenção que vier em função disso. Devemos participar, né? O crime organizado, o narcotráfico, coisas que ameaçam, tá certo? Muito bem. Nós estamos chegando ao fim desse bloco e eu queria guardar esse ponto colocado aqui pelo doutor Luiz Eduardo e somá-lo com várias outras questões colocadas por vários dos nossos telespectadores. Há uma questão de Roberta Cardoso Ruiz, da Universidade de Santa Catarina, dizendo, olha, se observa que há legislação que protege multinacionais, seus direitos de investimento e o direito social também não deveria ser internacionalizado. Há uma questão de Antônio Sinini, que é advogado, também na mesma direção, a respeito dos direitos da legislação trabalhista, se ela não deveria também ser mais internacional. Há uma questão também de André Luiz Pazini, da PUC de São Paulo, também na mesma direção, dizendo, olha, existe uma globalização do direito comercial, como ficam os direitos sociais, ou seja, a globalização do direito, ela é uma realidade para proteger grandes investidores, proteger práticas comerciais, proteger a propriedade intelectual, proteger algumas coisas que interessam aos grandes interesses do capital. E como ficam os direitos da cidadania, os direitos da sociedade, os direitos humanos. É uma questão que a gente vai retomar no próximo bloco. Eu convido o telespectador para ficar com o Brasil Pensa discutindo essa importante questão. O Brasil Pensa retoma a discussão sobre a internacionalização do direito, os direitos humanos e outros temas importantes do direito no plano internacional, com importantes especialistas, e convida você a participar do programa através da internet. Mande a sua crítica, a sua opinião, a sua contribuição, ela é muito importante para nós. Muito bem, do bloco passado para cá, ficou a questão de como proteger direitos humanos, os direitos dos cidadãos face ao Estado, no plano internacional, já que, digamos, o direito do grande investidor, os interesses comerciais e financeiros terminam sendo bem protegidos por tratados, por acordos, etc. E como fica o cidadão, como fica o povo de um determinado país onde a democracia não está tão avançada, se não existir alguma cobertura internacional do direito. Esse é um tema que está colocado por vários dos nossos telespectadores.
Há uma questão nova aqui, também na mesma linha do advogado Rodrigo Pereira Lopes, cobrando também mais teor social nessa questão do direito internacional. A globalização tem um caráter aí um pouco perverso. A globalização é um fenômeno que está sendo vista dentro de uma perspectiva dada como inexorável e como sinônimo de progresso, quando na realidade ela tem uma série de componentes extremamente perversos que vão gerando uma série de disfunções sociais, de tensões sociais. Eu me refiro, por exemplo, ao fato de que a globalização permite uma espécie de socialização da infraestrutura jurídica de interesse econômico, por exemplo, mediante uma uniformização do direito comercial, tributário, financeiro e penal, em alguns casos. E, no entanto, para que isso seja obtido, você tem como contraponto uma espécie de esfacelamento do direito constitucional, de um esfacelamento do direito administrativo, do direito ao trabalho e do direito social. Quer dizer, a globalização está, de certo modo, fazendo com que, quanto mais ela avance do ponto de vista econômico, mais ela esfacela o direito do trabalho, isto é, mais ela esfacela o direito dentro de uma perspectiva de regular o contrato de trabalho. Pelo contrário, o que a globalização provoca é uma espécie de retorno do direito do trabalho à situação anterior a ele. O trabalho é contrato, o contrato é assinado livremente entre as partes e, portanto, não há necessidade do Estado intervir, ou de um Estado intervir, favorecendo o mais fraco. Postula-se que as duas partes seriam, na globalização, capazes de estabelecer esse contrato de comum acordo. É evidente que, com o volume de desemprego que nós temos, é evidente que, com a capacidade de investimento que as empresas têm de condicionar aquele investimento a um local onde elas possam obter alguma contrapartida, é evidente que elas pedem, entre outras coisas, a revogação do direito do trabalho. Então, essa observação sua é extremamente oportuna, porque eu vejo o fenômeno absolutamente distinto do fenômeno da internacionalização dos direitos humanos com o fenômeno da internalização dos direitos decorrentes do processo econômico chamado globalização. Aqui é uma situação diferente. Na questão dos direitos humanos, você está criando condições e estruturas para que a pessoa humana seja sujeito desse direito internacional. No processo de globalização, você está forçando que o direito nacional se adeque ao direito internacional numa submissão ao direito do mais forte em relação ao mais fraco. Este é um problema que diferencia os dois assuntos. Uma coisa é a internacionalização dos direitos humanos, né? E outra coisa é a internacionalização dos direitos econômicos e sociais decorrentes do processo de globalização. A mim me parece isso, eu acredito. E com uma característica, com uma diferença muito importante, não é? No direito nacional, eu tenho a Constituição jurídico-política desempenhando um papel que, ao mesmo tempo, estabelece a relação entre a política e o direito, o sistema político e o sistema jurídico, mas, simultaneamente, paradoxalmente, também estabelece os limites, até que ponto a política pode ou deve interferir no sistema jurídico e até que ponto ela está, enfim, invadindo um espaço que lhe é alheio. Enfim, o respeito de certos limites entre o direito e a política é balizado pela Constituição. Ora, no plano internacional, nós não temos uma jurisdição internacional, nós não temos um Estado mundial e não temos a Constituição para estabelecer esses limites. O que, digamos, expõe o direito internacional a uma politização talvez demasiada. E especialmente com, enfim, dado o diferente peso das nações no contexto internacional, expõe o direito a esses pesos e medidas muito distintos, né? Enfim, acho que a ausência de uma Constituição mundial desempenha um papel perigoso nesta questão, relativizando, de um certo modo, tanto os direitos humanos quanto os direitos da globalização econômica. Mas existe uma Organização Internacional do Trabalho, uma OIT. Mas ela não tem poder normativo. Não tem poder Ela normativo. não tem poder normativo. O exemplo, o Celso está colocando a questão de uma maneira muito interessante. E é um exemplo que eu posso dar. Eu não sei por que se cobriu muito mal isso no Brasil. A governadora Rosena Sarney, do Maranhão, e o governador Tasso Gereissati, do Ceará, procuraram atrair capitais asiáticos e trouxeram para seus respectivos estados fábricas de tecidos, fábricas de camisas que estavam destinadas ao mercado internacional. A condição da vinda destas fábricas foi, primeiro, a oferta de infraestrutura industrial, mais a renúncia fiscal, e no pacote se incluiu também uma espécie de revogação tácita dos direitos trabalhistas. Ou seja, quer dizer, não se respeitaria
a Constituição no que se refere a salário mínimo, proteção do melhor, etc, etc. E todas as vezes em que a Justiça do Trabalho e a Procuradoria do Trabalho do Ceará e no Maranhão tentaram intervir, elas foram acusadas pelos poderes políticos locais, estaduais e até mesmo federal, ou seja, prefeitos, governadores e autoridades de Brasília, de serem contra o trabalho, de serem contra o desenvolvimento dessas regiões, como se, num determinado momento, o preço da industrialização fosse abrir mão completamente da proteção jurídica. Isso levou os operadores jurídicos, juízes trabalhistas e procuradores de trabalho, a uma atitude de perplexidade. Porque, para poder exercer o seu trabalho na proteção do trabalhador, eles acabavam sendo desestabilizados e acusados de serem inimigos do trabalhador, porque eram inimigos do desenvolvimento. Esse é um assunto Jornalista sério. Mauro Melo, seu ponto de vista. Eu acho que realmente se vê aí uma distorção muito grave, né? A supremacia do interesse econômico em detrimento do homem, né? Do ser humano, e me parece que se está caminhando para um exagero muito grande ao se dar tanta importância à globalização da economia, deixando de lado aspectos básicos, né? Porque o ordenamento jurídico decorrente da globalização é o ordenamento do mais forte econômico. E o direito nacional, nesta inserção da globalização, deixa de existir. Nós estamos vendo que essas reformas, a reforma administrativa, a reforma da Previdência, faz tábula rasa dos direitos adquiridos pelo povo brasileiro na Constituição de 88. Muitos artigos da reforma administrativa e da reforma da Previdência ferem o texto constitucional no aspecto do direito adquirido. Então, isso gera prejuízo aos trabalhadores, isso estabelece essa normalidade que o professor José Eduardo Faria disse no caso do Maranhão e do Ceará. Quer dizer, quem é incumbido como autoridade de defender os direitos trabalhistas conquistados é acusado ao mesmo tempo por se resignar contra essa submissão, tá certo, à lei do mais forte, de estar contra o desenvolvimento, o avanço. Existe uma coisa curiosa por trás das perguntas que o Luciano mencionou. O direito social é fruto de luta. O direito social não é dado, o direito social é conquista. O direito social é luta coletiva, é uma luta classista, tem movimento por trás, sindicato por trás. O que nós estamos vendo é que estes direitos, quando conquistados, eles são conquistados nos limites da democracia, que por sua vez tem uma jurisdição no território. No caso da globalização econômica, isso fica absolutamente evidente com os recentes acordos que os países em desenvolvimento vêm fazendo com o Fundo Monetário. O que nós estamos verificando é um processo de monitoramento ou de ajuda ou de colaboração no fundo que inclui, muitas vezes, numa discussão técnica em Washington, num acordo tecnicamente elaborado entre tecnocratas, um tipo de restrição constitucional que ignora o que a comunidade decidiu. Ou seja, você tem o que o Celso mencionou, uma colisão entre dois universos, um universo econômico e um universo jurídico. Eles não se fecham e, nesse momento, quebram o mais fraco. Tem quebrado o direito nacional com uma forte sequela, a meu ver, que é um certo esvaziamento da democracia representativa. Nós vimos com uma certa clareza isso aqui. Você participou do processo eleitoral, nós votamos em outubro e novembro de 1998, mas as discussões essenciais, de certo modo, foram roubadas, ou foram retiradas, melhor dizendo, do debate público, porque elas ocorriam em circuito fechado. Agora, há um outro, digamos, tipo de questão como meio ambiente, como crime organizado internacionalmente. Algumas das questões, digamos, que são interesses mais difusos da sociedade e não correspondem ao direito trabalhista concreto. Neste campo, há algum progresso relevante em termos de avanço da internacionalização do direito? Eu tenho muito receio de que o discurso a favor do combate ao crime organizado acabe tendo um componente altamente restritivo, por duas razões. Primeiro, porque ele vem sutilmente, em nome da eficiência do combate ao crime organizado, substituindo o princípio do ônus da prova. Todos nós somos inocentes até prova em contrário. O que está se verificando com uma gradativa preocupação, a meu ver, é o inverso. Nós temos de provar a nossa inocência. Todos nós somos culpados, até provarmos a nossa inocência. Isso ligado à questão ao crime organizado, narcotráfico, sonegação fiscal e coisas do gênero. Isso está deslocando o direito penal
ou melhor, está introduzindo no direito penal um cunho altamente repressivo, diminuindo as garantias do cidadão e elevando o coeficiente de arbitrariedade, um coeficiente de discricionariedade, o termo é técnico, né, o nível de autonomia dos organismos policiais. E isso é extremamente perigoso. Ou seja, por trás do discurso contra o crime organizado, eu corro o risco de ter uma ampliação do poder de repressão policial sem o devido controle judicial. Essa é a primeira questão. Agora, mas há uma segunda questão, Luciano, que é a seguinte: por trás disso também existe uma outra questão, que é, a pretexto de se controlar o crime organizado, você controla a migração dos povos e, com isso, você cria também mecanismos de controle das migrações determinadas por necessidades econômicas. Repressão racial, etnias, Claro. etc. Claro. A França está vivendo esse problema Você já começa há a 10, verificar, 15 anos. começa a verificar no cinturão que vai, Estou por de exemplo, acordo. da Espanha, no cinturão que vai da Alemanha, bloqueios que, em nome de um combate ao crime organizado, na realidade se revertem num combate a migrações. o Greenhalgh concorda com essa perspectiva de que há esse risco? Concordo, e há... Mas não há, por outro lado, uma necessidade efetiva de que, digamos, polícias colaborem internacionalmente, que haja mais eficácia, por exemplo, na apuração de crimes financeiros, de fraudes, de desvios, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, ou mesmo crimes ambientais que contaminem territórios. Quer dizer, não haveria uma necessidade também de, sem ferir, sem atropelar, né, e existisse um avanço nesse campo do direito? Claro. Eu estou fazendo aqui um pouco o papel... Claro, isso é possível, essa eficiência é possível. Agora, o meu receio é no sentido de que, por trás do discurso que justifica a eficiência, você tem um componente político altamente repressivo. Celso Campilon, concorda? Claro. Não, eu concordo com o professor Faria, acho que os perigos São maiores do que os benefícios. Em relação à necessidade de se estabelecer mecanismos internacionais de cooperação, claro, cooperação. Em relação a isso não tenho a menor dúvida. A ONU está promovendo, isso deve, talvez até o próximo ano se conclua, promovendo uma convenção internacional de combate ao crime organizado. Quer dizer, isso é absolutamente imprescindível, fundamental. Mas o direito trabalha, tradicionalmente, sempre trabalhou com duas dimensões, uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. No plano espacial, a questão do território. No plano temporal, a questão do rito. O que acontece é que com a rapidez das transformações tecnológicas, com a relativização da importância das fronteiras, com, digamos, a diminuição do tempo, a impressão, a sensação que se tem de que é possível controlar o futuro, o direito perde tanto a sua dimensão, a sua relação, digamos, histórica com a dimensão espacial, quanto com a dimensão temporal. Especialmente no plano internacional, eu não tenho esta questão espacial, porque os territórios perdem importância no plano internacional, e especialmente no que diz respeito à economia globalizada, a questão do tempo também, enfim, os tempos são cada vez mais curtos, eu trabalho com tempo real. Ora, o que sobra para o direito, com os seus mecanismos tradicionais, para interferir neste novo espaço e nesta nova dimensão temporal? É uma dificuldade que o direito deve enfrentar. A economia foi mais rápida do que o direito nesse aspecto. Uhum. Bom, nós chegamos aqui ao fim o Mauro, eu vou te pedir você fica com a precedência da palavra no próximo bloco, mas nós chegamos ao fim desse bloco. Nós aprendemos aqui coisas muito interessantes. Eu convido o telespectador a continuar com o Brasil Pensa. Não vai embora, a gente volta daqui a pouquinho discutindo a questão importante da internacionalização do direito. A internacionalização do direito, esse é o tema do Brasil Pensa, que reúne aqui expressivos professores, lideranças discutindo essa questão. Convida você a participar dos debates do programa, mandar suas opiniões, suas críticas, suas contribuições através da internet. Os nossos sites estão à sua disposição. Participe, opine. Isso é importante para nós. Muito bem, do bloco passado para este, ficou no ar um pouco a questão
de como tornar eficiente mecanismos internacionais de validação de determinados direitos ou de determinados processos sem atropelar os direitos nacionais ou sem atropelar os ritos básicos do direito, né? Os ritos fundamentais do direito. No afã de defender, por exemplo, defender contra o crime organizado, o professor Faria aqui levantava a dúvida sobre mecanismos que poderiam terminar atropelando direitos dos cidadãos. E o doutor Mauro Mello queria fazer uma observação e eu retomo também, porque essa observação vem aqui de alguns dos nossos espectadores, pessoas que fizeram perguntas. Aqui é uma pergunta de Diogo Rubião, advogado, e ele pergunta também como garantir isonomia no tratamento do direito, né? Tanto ao estrangeiro quanto ao nacional, quando você aplica esses processos. Luciana, eu acho que uma questão muito relevante na verdade, é um desafio se alcançar um equilíbrio para evitar um mal terrível da impunidade e, de outro lado, uma aplicação da lei excessivamente tolerante para impedir que as pessoas sejam responsabilizadas pelos seus atos. O crime organizado, que recebeu um destaque, tem recebido um destaque muito grande na mídia, inclusive o exemplo até alguns anos atrás, divulgou-se muito a Operação Mãos Limpas na Itália, que já foi mencionada hoje aqui. E em junho de 95, nós tivemos a oportunidade de manter o contato com os procuradores que atuaram na Operação Mãos Limpas, e foi feito um balanço na ocasião, mostrando uma produtividade surpreendente. Num período de 2 anos, a Operação Mãos Limpas conseguiu indiciar 2.500 pessoas na Itália. Houve 400 condenações e mais de 1.000 pessoas denunciadas. Chegou-se, inclusive, a conseguir a prisão de ex-chefes de governo, como Arnaldo Forlani, Bettino Craxi e Giulio Andreotti. Naturalmente, nós no Brasil, vendo aqui a dificuldade de responsabilizar pessoas, né, envolvidas em desvios graves, inclusive nos meios políticos, né, isso produziu uma reação de se imaginar por que o Brasil não adota um sistema semelhante, né? Há uma série de dificuldades. O professor Paulo José da Costa Júnior, me parece que fez uma observação bastante pertinente quanto a isso. Ele alerta que na Itália se usou abusivamente do Instituto da prisão preventiva. Então, centenas de pessoas meramente suspeitas, com indícios muito leves, tiveram sua prisão preventiva decretada. E nesse contexto, o professor Paulo José da Costa alerta para quanta injustiça que foi cometida, né? Houve casos, inclusive, que ele cita de pessoas da vida pública que chegou até a ocorrer casos de suicídio, né? Então, ele alerta que é necessário buscarmos esse equilíbrio. Como o professor Celso viveu na Itália, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa... Você acompanhou este processo de perto? Sim, acompanhei. Eu lecionei na Itália de 1995 a 1997. E nesse período eu pude conversar com diversos magistrados, diversos advogados, enfim. E algumas coisas que eu vi na Itália realmente eram espantosas. Por exemplo, os criminalistas, os advogados criminalistas chegaram a fazer em Nápoles uma greve de 1 ano, não é? Porque entendiam que o sistema jurídico italiano tinha se pervertido de tal maneira que o equilíbrio entre acusação e defesa já não existia de forma alguma. Enfim, a acusação tinha tantas armas, tanta capacidade de investigar, de fazer grampos, de fazer prisões para investigações, enfim, coisas desse tipo que inviabilizavam qualquer defesa. Lá, inclusive, tem uma polícia do judiciário, né? Exato, um corpo policial. E com uma diferença do ponto de vista organizacional, porque não existe uma divisão de carreira entre Ministério Público e magistratura, né? O promotor, de repente, vira juiz e o juiz vira promotor, enfim.
Para alguém que está acostumado com o sistema brasileiro, o sistema italiano parece um pouco promíscuo, né? E por conta, talvez, disso, desta flexibilização das garantias do acusado, não é? É que tenham obtido, assim, tanto êxito nos processos judiciais. Isso, de fato, me parece perigoso, enfim, outorgar tanto poder assim à magistratura e ao Ministério Público, me parece que traz riscos. Ainda que na Itália eles tenham, com uma legislação bastante flexível, bastante ampla, é verdade, eles tenham se comportado, na minha avaliação, sempre dentro daquilo que a legislação permitia. Só que a legislação talvez estivesse permitindo demasiadamente. Mas, por outro lado, uma magistratura omissa, paralisada, ineficiente, morosa, ela não degrada a tal ponto também a vigência, o respeito ao direito, facilita a impunidade? Não é mais um retrato do sistema jurídico brasileiro? A questão da reforma do judiciário não deveria ser pensada? Pois nós precisamos de eficiência, não eficiência à custa do desrespeito do direito do cidadão. Será que eu estou... Não. Essa reforma do judiciário passa primeiro ela é necessária, mas ela passa por 2 ou 3 ângulos, por 2 ou 3 caminhos muito interessantes. O primeiro desses caminhos diz respeito à mudança de mentalidade da magistratura. Quer dizer, a nossa magistratura, ela reflete a realidade do ensino jurídico, que é uma realidade duvidosa. A qualidade do ensino jurídico, acho que eu posso dizer como professor de direito, sem querer ferir a minha corporação, mas a qualidade do ensino jurídico, ela é um pouco duvidosa, a meu ver, hoje. Mas não é só isso. Mesmo que o ensino jurídico fosse uma enorme excelência, o juiz é atrelado à lei. E esta lei, hoje, este arcabouço jurídico brasileiro hoje, é, de certo modo, extremamente ultrapassado. Só para caricaturizar, para dar um exemplo para o leitor ou para o espectador não muito sensível a isso, o nosso Código Comercial é de 1850, o nosso Código Civil é de 1917, o nosso Código Penal, na sua parte geral, é de 1940. Código de Processo Penal é de 1941, Lei de Falências e Concordatas é de 45, ou seja, eles pertencem a um Brasil agrário, a uma sociedade rural e, portanto, eles têm uma certa defasagem, uma enorme defasagem, o que dificulta sobremaneira o trabalho dos juízes. E há uma terceira dimensão, que é uma dimensão bastante importante e talvez aquela que, a meu ver, seja mais vital hoje, que é a questão processual, que é a questão do rito. Em que medida os nossos ritos hoje não são excessivos diante daquilo que o Celso mencionou? A diminuição do tempo, ou seja, nós hoje operamos o mundo em tempo real. E o nosso processo é um processo que trabalha com tempo diferido, etapa por etapa, recursos. Portanto, ele tem um tempo excessivamente lento. E essa excessiva lentidão, evidentemente, atrofia a eficiência do judiciário, permite o que nós chamamos de uma chicana jurídica, abre brechas para os advogados do crime organizado, e isso, de certo modo, acaba, vamos dizer, resultando numa perda de imagem do próprio judiciário. Esse é um tema que mereceria um programa específico, a reforma do Poder Judiciário, porque é um anseio nacional, é necessário, ela já vem tarde, ela encontra resistências por parte da magistratura, ela encontra resistências por parte do Ministério Público, ela encontra resistências de quem tem, na comodidade atual dos ritos que se alastram, se alongam, né? E que em geral vai para o caminho da prescrição, tá certo? Na questão criminal, por exemplo, na questão da impunidade. Isso, o Brasil reclama uma reforma e reclama também um controle social mais eficaz. O brasileiro, eu quero aqui polemizar, o brasileiro não sabe usar e não usou até agora os mecanismos que estão à sua disposição no texto constitucional. A Constituição de 88, por exemplo, estabeleceu que não só os deputados e senadores têm a iniciativa do projeto de lei, não só o Executivo. Há projetos de lei de iniciativa popular. Eu pergunto a você, isso foi usado quantas vezes? Quantos foram os projetos de lei que tramitaram no Congresso Nacional de iniciativa da população? É verdade que tem que caçar assinaturas, tem que mostrar o título de eleitor, mas é verdade também que esse instrumento não foi usado. O instrumento do habeas data, por exemplo, que é uma novidade quase que, digamos assim, tendo o Brasil como ponteiro dessa iniciativa, esse instrumento não tem sido usado.
né? Vários mecanismos constitucionais o povo brasileiro não usa. E o Poder Judiciário se aferra aos mecanismos anteriores. Aqui, talvez seja mais fácil você fazer uma mudança e uma reforma nas Forças Armadas do Brasil, na criação do Ministério da Defesa, por exemplo, do que mexer no Poder Judiciário. Aqui há, digamos assim, uma cumplicidade generalizada para as coisas ficarem do jeito que estão. E necessitamos eu não acredito avançar. que o Judiciário queira permanecer como está. Eu aí discordaria um pouco, Luiz Eduardo. Eu apenas diria que o Judiciário faz parte de uma cadeia de transmissão e ele é uma peça conservadora, é claro, mas ele é uma peça que, por um lado, não quer mudar, mas quando quer mudar, ele não sabe o que fazer. Então ele fica preso entre aquilo que você chama de uma postura, vamos dizer, de conveniência conservadora, mas há segmentos da magistratura que querem mudar. Recentemente, os juízes federais aceitaram, finalmente, a questão do controle externo. Sim, mas quanto tempo levou isso? Claro, é um processo de amadurecimento. Nós tivemos na magistratura estadual, aqui em São Paulo, o início de um movimento de juízes para a democracia que tem um peso bastante significativo de arejamento da mentalidade da magistratura. O grande problema é que a magistratura enfrenta uma série de questões sobre as quais ela não tem o controle de todas as variáveis. E, portanto, ela fica presa entre o desejo de abrir e a justificativa do fechamento. Por exemplo, ela fica presa quando ela tem de julgar conflitos que são cada vez mais coletivos e ela foi treinada a julgar conflitos interindividuais, entre eu, o Mauro, entre eu, o Luciano. Mas quando ela pega conflitos coletivos, ela se atrapalha. Por outro lado, ela quer discutir... foi treinada também, me permito a parte, entre julgar conflitos individuais ou coletivos versus conflitos de Estado. E, em geral, favorecendo o Estado. O Supremo Tribunal Federal, hoje, por exemplo, talvez tenha problemas de nomeação de ministro, designação, uma série de coisas. Mas o Supremo Tribunal Federal, hoje, raramente decide contra o Estado. Então, essa é uma situação também que aponta na necessidade da aceleração dos ritos, diminuição de tempo. E no caso específico, a questão da indicação dos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Essa é a reforma do Poder Judiciário. Essa reforma do Poder Judiciário de cima para baixo. Independência real do Judiciário e o que começaria na forma de indicação e do Supremo, porque você tem nos tribunais de primeira instância o critério do mérito e nos tribunais intermediários você tem uma mistura entre promoção por antiguidade e a indicação do quinto constitucional. Acho que há uma outra questão ainda que nós poderíamos mencionar, é o fato de que o Judiciário, independentemente da questão do rito, ele tem diante de si uma sociedade altamente desigual, complexa, heterogênea, que traz para ele, o Judiciário, ora conflitos que são, vamos dizer, de pessoas situadas no mesmo patamar socioeconômico, ora conflitos de pessoas que estão situadas numa tal, vamos dizer, distância socioeconômica, que a questão envolve uma justiça distributiva e envolve uma questão de justiça que nós poderíamos chamar de comutativa, uma justiça que se esgota na resolução daquele conflito entre as duas partes. Isso sobrecarrega, sobremaneira, isso sobrecarrega o Judiciário. Porque se ele caminha numa linha A, ele corre o risco de desatender B. Se ele caminha na linha B, ele corre o risco de desatender A. E muitas vezes as expectativas de ambos, as partes que procuram, são plausíveis dentro da legislação, são plausíveis dentro do processo da ordem jurídica brasileira. Não se trata de saber apenas você está errado, você está certo. Muitas vezes as duas partes estão certas, as expectativas são legítimas e o juiz fica numa enorme indecisão porque ele tem que fazer uma escolha de sofia. Ambas as escolhas podem ser lógicas. Muito bem. Nós chegamos ao fim do programa, ele passa depressa e certamente muitos temas ficaram. Eu quero registrar aqui a sugestão de que Brasil Pensa faça e fará um programa dedicado à questão da reforma do judiciário, dada a sua complexidade e grandeza do tema e de todos os aspectos envolvidos. Eu queria sublinhar aqui alguns dos pontos importantes que discutimos hoje, desde o início do nosso programa. Primeiro, uma lição importante que foi colocada aqui por todos, principalmente pelo Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh. Os direitos humanos, os direitos fundamentais do cidadão devem prevalecer sobre direitos internacionais. Deve existir uma obediência quase que inata nos sistemas ao direito básico e fundamental da pessoa humana. Ele não pode ser esmagado sem que haja o respeito e o seu reconhecimento internacional, e isso ajuda o avanço da democracia
em todo o mundo, para recolher também um ponto aqui do Dr. Mauro Mello. Do professor Faria, ouvimos várias lições importantes, mas a de que os direitos sociais, os direitos da cidadania, os outros direitos que estão esquecidos em face ao direito econômico poderoso dos grandes interesses, que se faz valer, né? A necessidade de que as sociedades, de que se criem convenções, que se fortaleçam os tratados e convenções no sentido de fazer avançar os direitos sociais, para que não fiquem esmagados, para que não fiquem mutilados no afã econômico da concorrência entre os grandes interesses capitalistas, deixando de lado o cidadão, o trabalhador, os povos pobres, os povos e as comunidades desprotegidas. E, finalmente, retomamos aqui, com o auxílio de vários dos nossos participantes, a importância de tornar o judiciário mais eficiente, de torná-lo realmente eficaz para aplicar a justiça democraticamente, com isenção, e esse é um ponto importante para que, de fato, justiça possa dar substância a uma internacionalização do direito que terá que ser feita para o avanço da humanidade, mas terá que ser feita também compatibilizando todo esse processo com o respeito à soberania, aos direitos nacionais, como condição importante para que o processo não venha a ser caótico. Não sei se sintetizei tudo, mas essas seriam algumas das mensagens mais importantes desse programa de hoje. E com isso eu quero convidar o telespectador para continuar prestigiando o Brasil Pensa, convidando-o para o nosso próximo programa na semana que vem.